Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Richard, eu sou engenheiro, mestre, estudante de doutorado no programa de Engenharia e Materiais da Universidade Federal de Alfenas e eu queria falar sobre plataformas plasmônicas. Eu queria dar aqui uma introdução ao assunto. Para quem nunca ouviu falar, para quem está começando a entrar agora nessa área, queria comentar sobre o que é plataforma plasmônica, o que é o efeito plasmônico, o que são os plasmons, tá? Principais aplicações para esse assunto, principais métodos de síntese, tá? É apenas uma introdução teórica mesmo, nada aprofundada para quem está chegando agora. Futuramente podemos fazer assuntos, né, falar sobre assuntos mais aprofundados nessa questão, tá? Mas para a gente começar então, o que é plasmônica, tá? É a interação da luz com nanoestruturas. Então é o campo da física que cresce conforme ao aprimoramento da construção de estruturas em nanoescala. Quando falamos de plasmônica, gostamos sempre de mostrar o cálice de Licurgo como exemplo. Tá? Ele é um cálice que data lá do século IV, e ele é um vidro contendo nanopartículas de ouro. Na época, é claro, ninguém sabia o que era isso, mas o efeito está lá. Então, aqui à esquerda, nessa imagem amarela, nós temos o cálice, né, de vidro com nanopartículas de ouro, né, na sua coloração amarelada, típica do ouro. Porém, quando era colocado uma fonte de calor, um líquido quente, uma vela dentro desse cálice, essas partículas de ouro resplandeciam em vermelho. Tá? Isso é uma característica da plasmônica. Então, derivado da plasmônica, o que são os plasmons? Para começar, eles ocorrem então em partículas que possuam um diâmetro, né, um comprimento menor do que um comprimento de onda da luz. Então essas partículas têm que possuir uma dimensão menor que o comprimento da onda da luz. Então nós estamos falando de nanopartículas. Além disso, elas devem possuir uma nuvem de elétrons, tá? Então são nanopartículas metálicas em um meio dielétrico, tá? Então nessa imagem à esquerda, né, estática, nós temos aqui como exemplo uma nanosfera, né, uma nanopartícula, tá? Metálica, tá? Com um diâmetro menor do que o comprimento de onda da luz. Então, em vermelho, nós temos ilustrado uma onda de luz. Quando essa nanosfera, nanopartícula, está sob a influência da crista da onda da luz, tá? Nós podemos ver ali, então, que o campo elétrico da luz estaria aqui para cima. Tá? Nesse caso, o campo elétrico, né, ele influencia as cargas negativas a ir na sua direção oposta. Então, se o campo elétrico está para cima, tá? A nuvem de elétrons se desloca para a parte inferior dessa nanopartícula. Tá? Passou a crista, veio o vale da onda da luz, o campo elétrico agora está para baixo. Isso faz com que a nuvem de elétrons que estava na parte de baixo da nanopartícula se desloque para a parte de cima. Então, conforme a variação de crista e vale dessa onda da luz, tá? Sobre essa nanopartícula, os elétrons se deslocam da parte de baixo para a parte de cima. Então há esse deslocamento, essa oscilação de elétrons. Essa oscilação coletiva de elétrons é o plasma. Nessa imagem animada nós conseguimos interpretar isso, né? Nesse caso, em amarelo escuro é a nanopartícula, em roxo é a nuvem de elétrons. Então, conforme há o deslocamento, né, da incidência da onda da luz, então, o deslocamento dessa nuvem de elétrons de cima e para baixo, essa oscilação. Então, o plasma se trata da oscilação coletiva de elétrons resultante da influência de uma onda eletromagnética, uma onda de luz, sobre uma nanoestrutura. Tá? Porém, a onda de luz possui uma frequência da ordem de 10 a 14 Hz. Tá? Ou seja, essa variação de crista e vale na onda da luz ocorre na ordem de 100 trilhões de vezes por segundo. Tá? Então, essa variação, tá? Essa oscilação dos elétrons, esse plasma, ela é muito intensa, na ordem de 100 trilhões de vezes por segundo. Né? Tá? Então, por ser uma oscilação... Opa, passou sem querer. Por ser uma oscilação muito intensa, tá? Isso acaba causando uma ressonância na própria onda da luz. Tá? Então isso causa um aumento da amplitude e acaba engrandecendo o campo local. Então essa é a propriedade que tanto chama a atenção no plasma, né? No efeito plasmônico, esse engrandecimento desse campo local. Tá? Para a gente entender melhor então o que é isso, tá? Nessa imagem à direita se trata de um trabalho
acho que não sei se vocês estão vendo um ponteiro aqui, mas nesse caso foi feito nanopartículas de ouro, todos possuindo o mesmo formato, né, nanopartículas, mesma concentração, mesmo meio, tá? Então, eles variaram apenas o diâmetro dessa nanopartícula, tá? Então, aqui nessa primeira imagem, primeiro frasco mais claro, nós temos apenas a solução 100 nanopartículas, e aqui a nanopartícula de 15 nanômetros, 26 nanômetros e 34 nanômetros. Conforme variou então esse diâmetro, a coloração foi ficando mais escura, tá? Embaixo, esse espectro se trata, tá, do efeito plasmônico. Tá vendo esse pico aqui? Esse pico é o efeito plasmônico, tá? Então, o plasma possui um comprimento de onda específico para cada material. Como são todas nanopartículas de ouro, todas elas possuem o efeito plasmônico, a banda plasmônica que nós chamamos, em torno de 520, 530 nanômetros, tá? Porém, conforme aumentou o diâmetro dessa nanopartícula, a banda plasmônica foi ficando mais intensa, tá? Nós sabemos então que esses plasmos são influenciados pelo tamanho da nanopartícula. Além disso, o formato, o material e o meio também influenciam a banda plasmônica, tá? Nesse outro trabalho aqui à esquerda, nós temos que foram feitas todas as nanopartículas de ouro, tá? Na mesma concentração, no mesmo meio, porém foi variado o formato. Então nós temos aqui um nanobastão, uma nanoesfera e dois formatos piramidais, né? Um mais retilíneo do que o outro, aqui isso aqui é mais esferoidal, né? Mas sendo a mesma partícula, o mesmo material, variando apenas a sua forma, variamos a banda plasmônica. Como a banda plasmônica tem um comprimento de onda específico, então ela tem uma coloração muito específica para cada material, né? Então aqui o nanobastão de ouro possui uma coloração em torno de azul, uma onda, né? Uma banda plasmônica no azul. Esfera, uma banda plasmônica no verde, né? Que aqui é verde, né? 530 mais ou menos é o verde. Amarelo e vermelho. Tá vendo? Então, variando o diâmetro, variamos a intensidade, variando o formato, variamos a banda plasmônica. Então, quais são as possíveis aplicações que estão sendo estudadas hoje em dia na plasmônica, tá? A primeira um grande ramo de aplicação, tá, é em displays. Eu vou exemplificar aqui mostrando esse trabalho no qual eles imprimiram, tá, uma imagem a laser colorida utilizando a plasmônica, tá? Então são imagens muito pequenas, tá? Aqui essa barrinha de escala é em 5 microns, então cada imagem dessa possui em torno de 50 por 50 microns, mais ou menos, tá? São imagens muito pequenas e né, são bem, a resolução é muito boa, tá? Nessa Mona Lisa nós conseguimos, dando zoom, observar que nesse caso eles conseguiram produzir apenas uma nanoestrutura por pixel. Então são imagens muito pequenas, tá? Não vou explicar a fundo como eles fizeram isso, mas para a gente entender por cima, tá? Nesse caso, então, eles tinham primeiramente uma meta-superfície. O que é isso? É um material já com nanoestruturas, tá? Essas estruturas cilíndricas no próprio filme, naquele eles utilizaram PMMA em roxo e em cinza aqui é um filme de alumínio, tá bom? Sobre cada cilindro desse nanocilindro, eles incidiram um laser de 532 nanômetros, que é um laser verde, e esse laser, conforme incidiu sobre essa estrutura cilíndrica, ela alterou o formato dessa nanoestrutura, tá? Então o laser verde alterou o formato dessa nanoestrutura e eles variaram então a energia de 0 a 535 nanojoules. Conforme houve a variação dessa energia desse laser sobre essas nanoestruturas, as nanoestruturas formadas possuíram coloração na banda plasmônica diferente. Com isso, eles conseguiram obter todas as cores do CMY. CMY se trata do ciano, o magenta e o yellow, né, o amarelo. Essas são, para quem não sabe, as cores primárias da indústria gráfica. A partir dessas três cores, é possível obter todas as demais cores, tá? Então, eles conseguiram fazer imagens com altíssima resolução, tá? Utilizando muito pouca energia. Então, um grande campo de aplicação da plasmônica que está sendo estudado é para displays de altíssima resolução e displays também muito pequenos, tá? Outro grande campo de aplicação é em sensores plasmônicos, tá? Nesse trabalho que eu estou apresentando, eles conseguiram produzir um sensor plasmônico para o diagnóstico acurado de Alzheimer. Olha que interessante. Trabalhos recentes indicam
que existe uma partícula no sangue denominada de exo-miRNAs, que seriam biomarcadores para o diagnóstico de Alzheimer, tá bom? Só que como são partículas muito pequenas, pelos métodos tradicionais é praticamente impossível detectar essa partícula no sangue e sua concentração também é muito baixa, tá? Por ser RNA, então não tem como. Porém, nesse trabalho eles mostraram que é possível fazer a detecção sim dessa partícula de RNA através do deslocamento da banda plasmônica, tá? Então, como eles fizeram isso? Primeiramente, eles produziram então uma nanoestrutura de ouro, tá? Aqui são 3 esferas conectadas, tá? Então são 3 nanosferas de ouro conectadas numa nanoestrutura de ouro. Essa nanoestrutura de ouro possui uma banda plasmônica em 589, tá? Que é a sonda em preto. Lembrando, cada material possui uma banda plasmônica específica, eu falei para vocês, né? Então, em preto tem a banda plasmônica do ouro, dessa nanoestrutura de ouro, tá? Eles adicionaram a essa nanoestrutura uma sonda de captura. Essa sonda de captura seria responsável por interagir com a nanoestrutura e com a partícula de RNA. A nanoestrutura com essa sonda de captura, tá, possui uma banda plasmônica em 605. Então houve um pequeno deslocamento, tá? Que é essa curvinha azul, né, aqui indicada pelo 2. Ao interagir com o sangue contendo esse RNA, então o RNA é capturado pela sonda de captura e, ao final, essa sonda de captura contendo a partícula de RNA possui uma banda plasmônica deslocada ainda mais em direção ao vermelho. Tá vendo? Em 627, que é essa curva em vermelho. Então, pelo deslocamento dessa banda plasmônica, é possível identificar a presença dessa partícula de RNA. Não apenas a presença, mas também é possível identificar a concentração dessa partícula de RNA, tá? Então, concentração maiores, o deslocamento é maior, concentração menor, o deslocamento é menor. Então é possível fazer uma relação para descobrir a concentração. Então, um grande campo que está sendo estudado para sensores plasmônicos, né? Para efeito plasmônico, então são os sensores, né? Está sendo estudado o sensor para detecção de vírus, de bactérias, de substâncias poluentes em curso de água, por exemplo, tá? Com uma banda plasmônica então, específica para cada material, é possível fazer uma gama muito grande, né, de sensores plasmônicos. Na questão da síntese dessas plataformas, dessas estruturas plasmônicas, a mais utilizada é a litografia, tá? Então a imagem é retirada dessa referência aqui, desse artigo. A litografia, então, né, ela é muito utilizada em diversas sínteses de diversos, né, campos diferentes. Se trata primeiramente de um molde. Você tem um molde, uma máscara primordial. A partir dessa máscara, né, você faz essas nanopartículas. Então, primeiro você aplica a máscara, sobre essa máscara você aplica a camada do material e produz a nanopartícula. Para exemplificar, eu trouxe esse trabalho, né, nessa referência aqui embaixo, que eles né, apontam para um método de litografia utilizando feixe de elétrons. Tá? Então, nesse método, primeiramente eles fabricaram a máscara, né, o molde. Então, eles utilizaram um PMMA, um filme de polímero em roxo. Sobre esse filme, eles incidiram um feixe de elétrons, tá? E fizeram a máscara. Então, tá vendo? Onde incidiu o feixe de elétrons, foi feito um buraquinho nesse filme, que seria um molde. Sobre esse molde, então, foi depositada uma camada de ouro de 10 nanômetros por eletroevaporação. Então, o ouro depositou sobre esses vazios, né, na máscara e sintetizou então as nanopartículas de ouro. Tá vendo? Então primeiro você tem a máscara e depois você faz a nanopartícula. A vantagem é que sabe-se a quantidade certa de nanopartículas, já que você tem um molde inicial, e também uma boa simetria e homogeneidade, né, já que eles vão estar nesses buraquinhos, né, nessa máscara pré-moldada. E também há uma certa possibilidade na flexibilização, né, na forma dessas nanopartículas, dessa estrutura plasmônica. Então, o lado negativo disso é que, primeiramente, você tem que fabricar uma máscara, tá? Então, para você uma máscara, um molde é uma nanoestrutura também. Então, isso acaba dificultando muito o seu trabalho. Um outro método muito utilizado é escrita direta laser, tá? Esse método, como que é feito? Esse vídeo ilustra, tá, uma fabricação via escrita direta laser do laboratório onde eu trabalho, inclusive, né? Laboratório de espectroscopia óptica e fotônica da Unifal, em Poços de Caldas. E nesse caso, primeiramente, é feito um filme polimérico já contendo o substrato. Então, nesse caso, é um filme de PMMA já contendo o sal de ouro, tá? Sobre esse filme pronto, incide um laser. Onde é incidido o laser, já que está bem aqui, é fabricado as nanopartículas de ouro.
Tá vendo? Então, a nanopartícula de ouro é fabricada onde é incidido o laser. Esse método é bom porque não necessita de um ambiente controlado. A gente não está usando feixe de elétrons, nem nada disso. Então, você pode fazer no ambiente, né, na atmosfera normal, sem controle de pressão, de atmosfera, de temperatura, nada disso. É fácil variar as formas, tanto da nanopartícula quanto da nanoestrutura. Tá? Nesse caso, nós estamos fazendo as estruturas. Né? São ranhuras, tá? De 2 milímetros com distanciamento entre elas. Tá? É fácil variar essa forma, então. Os danos ao substrato é mínimo, tá? Porque o laser incide apenas sobre o filme polimérico. E é fácil também escalonar a produção neste caso. As vantagens, é difícil falar uma desvantagem, que é um método muito bom, mas podemos citar aqui o maior tempo necessário em relação à litografia. Tá? A litografia, você tem uma máscara, então quando você deposita o material, todas as nanopartículas são geradas simultaneamente. Aqui, ela é gerada apenas onde o laser incide. Porém, hoje em dia, a fabricação a laser é muito rápida. Nós temos impressão a laser tradicional, né? E questão de milissegundos, microsegundos, ali muito rápido, já fabrica tudo isso. O laser é muito rápido, tá? Mas em relação à litografia, ela é um pouco mais lenta. E existe também uma dificuldade na produção em nanoestruturas em 3D. Apesar que isso também está sendo contornado, estão sendo estudados novos métodos que permitem a microfabricação, né, de nanoestruturas dentro do filme polimérico. Então você tem um filme polimérico com essa espessura, onde você focaliza o laser, você produz essa nanopartícula. Então se você focalizar aqui, você pode, entendeu? Variar a profundidade desse foco e fazer estruturas em 3D, né? Só que ainda assim contidas dentro do filme polimérico. Apesar que futuramente você poderia também remover esse filme polimérico, enfim, mas ainda está em estudo. Ainda está em pesquisa, é uma nova área. Tá? Então eu agradeço a atenção de todos, foi apenas uma introdução, né? Podemos falar mais à frente de assuntos mais específicos, estou aberto às sugestões e agradeço a todos. Peço por gentileza de dar a famosa curtida no vídeo que acaba ajudando a gente. Tá? Muito obrigado.